E eu tô muito feliz que eu tô cantando numa igreja, gente. É sério, tô emocionada. Você acredita que chamaram a gente? A gente falou, nossa, deserdaram a gente pra sempre. Não, a Ibabe. Mas só a Ibabe mesmo, né? Paz do Senhor Jesus, povo abençoado, Povo que vai morar no céu. A menina oh Jesus, calma-te essa. Eu falei, dei o Pai do Senhor pra vocês, a menina deu um pulo de lá do outro lado da rua, não aguentei. Amém? Mas vamos focar. Toma-te essa. Pessoal, a paz do Senhor Jesus, glória a Deus, aleluia. Diretamente de Campinas, São Paulo. Estou aqui na residência do Riquelmo, olha que bênção. E eu vou falar pra vocês uma coisa. Quando eu entrei por essa porta, já entrei sentindo a presença de Deus, já podendo ver o que Deus tem feito. Porque a última vez que eu encontrei Henrique pessoalmente, a fase não era das melhores. Mas fiel é aquele que confia no Senhor. Amém. Não se abala, permanece firme. E olha só, e agora com bênçãos para contar, toma-te essa. O manto é forte. Esse é o importante de permanecer no Evangelho, diferente de muitos que estão largando o Evangelho. E é sobre isso que eu quero comentar. Muitos que não estão buscando renúncia, muitos que não estão dispostos a suportar, a enfrentar, a passar pelo deserto, a enfrentar a prova, a passar em tempestade e tem abrido mão do Evangelho, está querendo o Evangelho de qualquer jeito, massageador de ego, não é não, Priscila Coelho? Começando por ti logo, mas vão ter muitos outros aqui que vai haver comentários que eu vou estar falando. Então essa é a questão onde nós temos que compreender sobre Salmo 37:5. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Mas muitos não querem fazer o que, pastor Mike? Perder a sua vida por amor a Cristo, Pachalá. Não é, Priscila Coelho? Quis perder o caráter, a dignidade, quis envergonhar o Evangelho na safadeza. Que bonito, né? Vou já falar da palhaçada sua, naquelas vestimentas, naquela aparência debochando de Cristo, indo cantar para Deus, não. Quero saber que Deus estava cantando. Mas eu quero dar espaço para o Riquelmo falar primeiramente, depois nós vamos já conversar aqui. Riquelmo. Fala, povo lindo de Deus. Então aqui é um prazer estar aqui com o varão de Deus. Eita, aqui, o pastor glória. Mike. E tem até uma palavra que eu estava procurando aqui enquanto ele falava, que está em Filipenses capítulo 4, do versículo 19, que diz assim: o meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória por Jesus Cristo. Aleluia. Então, toda essa prosperidade, tudo que o Mike, aquele sentindo já a presença de Deus, o que ele me viu pelo menos há quase um aninho atrás, né? E isso foi há 9 meses. O Senhor, ele é fiel. Então ele trouxe toda essa mudança aí na minha vida. Então dou testemunho que o nosso Deus, ele é fiel. Então permaneça, não importa o problema, a tribulação, o que seja, ele é fiel. E vamos falar sobre a Priscila Coelho. Tem a Cantra também, mas vou jogar no meio também as duas. Então, a Priscila Coelho, esses dias, saiu um vídeo dela na internet, inclusive vou fazer um vídeo bem mais cirúrgico falando sobre essa questão dela. Dela aderir ao todes, que isso é uma aberração à língua portuguesa, porque todos já inclui a todos, independente de gênero, cor, raça, enfim. Então, todos isso aí é um escárnio na nossa língua. E ela ainda quis remover o atributo de Deus como Pai Criador, Pai, para agradar o público dela. Só que o Evangelho não é algo para eu agradar as pessoas. É um anúncio do caminho da salvação por meio de Cristo. Então, o que me chamou muita atenção é de ela simplesmente ignorar o Evangelho e somente querer acolher o público dela e fazer eles permanecer como a mesma criatura, sabendo que todos nós nascemos com a raiz adâmica e que se permanecemos nessa raiz iremos para um caminho de condenação. Por isso que João capítulo 3 do versículo 7, Jesus diz
que não vos maravilhe ser dito isso, porque vos é necessário nascer de novo. A Nicodemos. Nicodemos era um fariseu do Sinédrio, um cara importante, rico, o homem mais bem influente da sociedade. Um cara no nível dele precisava nascer de novo, poderá eu ou você, Mike, ou a própria Priscila Coelho. Então isso que eu acho incrível, porque eu não tenho como olhar para as pessoas e dizer permaneça como estás, sendo que o Evangelho olha para você e diz você precisa nascer de novo. Então eu acho uma heresia o que essa mulher está pregando para agradar o público LGBTQIA+, XZ, delta ao quadrado que foi. Porque eu já fui rainha da parada gay, já fui homossexual por 12 anos e tive uma experiência com Jesus Cristo, que foi ele que me convenceu a deixar a homossexualidade, renunciar à homossexualidade e viver uma vida em santidade para a sua glória. Só que o Jesus que eu conheci falou Lucas 9:23 para mim. Se alguém, aqui não tem gênero, quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Ou seja, é uma vida de renúncia ser um seguidor de Jesus Cristo. E a nossa vida sexual está no meio disso. Não existe um Jesus liberal que vai amar o meu pecado, que vai amar do jeito que eu sou. Ele nos amou em querer nos salvar. Jesus nos recebe como estamos, mas não aceita como somos. É necessário nascer de novo. Então como que eu vou dizer para um homossexual que ele não precisa nascer de novo? Como que eu vou dizer para ele que ele pode permanecer como ele está? Permanecendo na vida de pecado, de fornicação, de adultério? E essa vida? Como é que fica? Então, ela se incomodou porque André Valadão falou a verdade do Evangelho. O negue-se a si mesmo, que homossexualidade é pecado e é necessário renunciar. E ela simplesmente sai da igreja porque não gostou das duras palavras que é a verdade do pastor André Valadão. Só que aí me faz lembrar de João 6,66, que Jesus trouxe duras palavras aos seus seguidores e Pedro veio até Jesus e disse: Senhor, será que não é melhor amenizar as palavras? As pessoas estão indo embora. Jesus olhou para Pedro e disse: se não está satisfeito, pode ir com eles. Aí eu faria uma pergunta a Priscila Coelho. Quando Jesus fosse falar para um homossexual que é necessário negar a ele mesmo, tomar a sua cruz e seguir a Cristo, e Jesus trazer duras palavras a esse público homossexual ou heterossexual, que seja, se Jesus, Priscila Coelho, fosse trazer duras palavras à sua pessoa, você deixaria de seguir a Jesus Cristo? Porque não concorda com a palavra dele, e a palavra é a revelação do Cristo no Evangelho? Porque o Evangelho não contém a palavra de Deus. O Evangelho é a palavra de Deus. É todo o contexto de um cristão genuíno que segue como segmento de vida. Então é isso que me deixa incomodado, é isso que me deixa até irritado. Porque a Bíblia diz: será que um cego pode conduzir o outro? Ambos cairão numa cova. Priscila, se você está indo para um caminho de engano, você está levando a muitos. Porque você não está sendo fiel ao Evangelho, à palavra de Deus. Então arrependa-se, leia a palavra, tenha ela como a única fonte de verdade para a sua vida. Porque a palavra é a revelação do Cristo. E o Cristo não é esse Cristo progressista, liberal aí, que vai amar o meu pecado, não. Porque Hebreus 12,14 diz que segue a paz com todos, mas sem a santidade ao qual ninguém verá a Deus. E santidade é você ser separado das coisas do mundo e buscar uma vida de santidade a Deus. Isso implica a nossa vida sexual. Mas o hétero, o homem não tem. 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 7 e 8 diz que Deus não nos fez para imundícia, mas nos fez para a santificação. Quem rejeita isso não rejeita os homens, mas rejeita o próprio Deus. E o texto dá ênfase sobre a nossa conduta sexual, castidade, santidade, devemos buscar. É um atributo de Deus. Então como que eu não prego, como que eu não explico isso às pessoas, ou os homossexuais ou transexuais? Esse texto
Não tem gênero. Está falando que quem não busca a santidade rejeita a Deus. E quem busca a santidade ama a Deus. Então será que isso está sendo pregado? Está sendo alertado esse público? Então é isso que me incomoda, é isso que eu ainda vou fazer um vídeo até meu, mais esclarecendo mais. Mas é essa palavra, pastor Mike, Amém. que eu acho incrível que essa heresia está sendo pregada, as pessoas estão permanecendo como elas são, sabendo que existe uma raiz adâmica que nos condena independente de quem somos. Sim. Até a Madre Teresa de Calcutá, se não tiver nascida, ela não vai ser salva, porque salvação não é mérito, não é porque eu sou bonzinho, não é porque eu respeitei e ignorei os pecados das pessoas. É porque existe um novo nascimento na identidade de Cristo Jesus, que todos nós precisamos nascer de novo. E isso implica uma nova identidade. 2 Coríntios 5,17 diz que quando estamos em Cristo, nova criatura somos. Eis que as coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Evangelho que não traz novidade de vida não é evangelho, porque Jesus veio transformar a vida das pessoas, não fazer elas permanecer como elas são. E conforme vocês acabaram de ver esse vídeo aí, logo no início, com que espírito de chocarrice, que sem vergonhice, que falta de vergonha na cara, em cima de um altar, porque tá segundo a carne aí, tá? Segundo o espírito não tá não. Tá cantando, não tá louvando não, entendeu? E o pastor aí sem visão, esse pastor herege aí, que te chamou para vir cantar mesmo, né? Que louvar tá distante. Porque se fosse louvar, nem do teto passaria. No céu não chegaria. No céu da boca da onça chegaria, talvez. Só poderia ser dessa maneira. Lá vem ligar, sai daqui. Ai, você tá entendendo o mistério? Me espírito de chocarrice, zombando aí. Eu não tava zombando de Deus, não. É do capeta que tava em cima do altar. Em vez de se converter, em vez de nascer de novo, em vez de renunciar, em vez de buscar um caráter verdadeiro. Que tipo de influência se tornou, hein, dona Priscila? Que tipo? Por causa que a Bíblia relata que nós somos carta escrita por Deus a este mundo. Você está sendo carta escrita, sabe por quem? Quer que eu te fale na tua cara? Que tipo de carta você é? Carta suja? Carta mentirosa, carta enganosa, carta com lápis, que logo, não, lápis não, já viu quando você vai pegar aquela notinha, que vem umas notas da casa lotérica, que logo some tudinho, apaga, desaparece, sem ninguém rabiscar, você é essa nota falsa, falei tudo pra ti, é a realidade, entendeu? A pessoa que perdeu o temor a Deus, perdeu o temor ao evangelho, pelo amor de Deus, é uma coisa que eu não estou aqui para dizer que eu sou santinho, que eu sou perfeito, mas para reconhecer que Jesus é o único perfeito e todo dia preciso buscar libertação, renúncia e me aperfeiçoar no único que é perfeito. E sabe por quê? Jessé Aguiar, Lana Holder, sabe por que Priscila Coelho, sabe por que J.A., sabe por que vocês, mentirosos, enganosos, querem andar segundo a carne? Porque quer estar satisfazendo o seu desejo, não quer renunciar, não faz jejum, não lê Bíblia, não ora, só vive só de pra lá, pra cá, pra lá, pra cá, pra lá, pra cá, e não busca revestimento, santificação, separação. Quando será que foi o último secreto de Mateus 6,6? Entre você e Deus. Aí como é que quer dizer não para a carne, dizer não para o pecado, dizer não para si mesmo? O teu maior inimigo, sabe onde é que ele está? Lá no espelho, vai lá olhar para a cara dele. Que pouca vergonha. Então temos que compreender, porque enquanto muitos estão querendo largar o evangelho para viver o Jesus é amor, mas esquecendo que também é justiça, muitos que estão entendendo, o Senhor Jesus é meu advogado justo e fiel, mas o grande dia vai chegar que virá como juiz, para julgar e será justo também no julgamento dele. Então você tem que compreender, entender a verdadeira renúncia para agradar a Jesus verdadeiramente. Você tem que buscar essa renúncia. Tá bom? Por causa que a Gálatas 5,16 não fala da batalha demoníaca,
Fala da batalha carne e espírito. Não se une, se opõe. Vence o mais alimentado. Então, quanto muitos estão se vendendo, estão se rendendo a seus prazeres passageiros, estão se rendendo à mentira, estão sendo usados, né, dona Vitória? Vitória não ser... Vitória que só vai estar fazendo uma derrota, né? Porque a tua atitude é de derrota. Derrota do quê? De não viver o evangelho, de não passar a verdade, ter a oportunidade de constranger com a palavra de Deus o pecado. E vai bajular? Vai massagear ego? Por quê? Pela lãzinha? Que pouca vergonha. Olha, mas rapaz, eu queria estar na Super Pop de cara com esse Léo Áquila, viu? Como eu queria lá. Como eu queria estar lá. Que eu queria... Mas estou eu aqui dizendo para vocês: busquem arrependimento. Para alguns que querem, né? Tem muitos que já endureceu o coração e foi nem Deus que endureceu como endureceu de Faraó. Se endureceram mesmo por se corromperem na iniquidade, por venderem, por estar envolvido no prato de lentilha. Eu não tenho buscado renúncia. Meus amados irmãos, eu estou viajando por São Paulo, Rio, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Amazonas. 5 estados eu vou estar. 5 estados vou estar indo pregar o evangelho. Quem está me levando é Deus. Não mandaram dia de passagem, não cobrei. Mas isso é um outro vídeo, outro conteúdo que vai chegar lá na frente. Você vai estar podendo também para chegar essa mensagem ainda. Mas o meu desejo hoje, o meu prazer é em fazer a vontade de Deus. Mas não é de qualquer jeito não. Não é só pelos dons não. É revestido, é instruído, é direcionado e é vivendo como Pedro diz, que diminua eu, para que cresça o Senhor. 1 Coríntios 10:31, quer comais, quer bebais ou qualquer outra coisa que fazeis, é para ser para a glória de Deus, não é para se aparecer, não é para massagear ego, é para glorificar o nome do Senhor Jesus Cristo. Quer falar? Eu só queria frisar o fato que uma irresponsabilidade que a igreja está fazendo e está trazendo esses péssimos testemunhos. Vamos colocar aqui Gessera Aguiar, Priscila Alcântara, que debochou aí, né, que é o vídeo do pastor Mike, trouxe um deboche gospel, né, em cima do púlpito da igreja. Então, a irresponsabilidade dos pastores, porque pensa muito bem, vamos raciocinar. Gessera Aguiar está permanecendo como homossexual, não tem nenhum problema, se ele quiser ele viva, só acho que não dá para misturar o santo com o profano, não pode justificar os nossos pecados, né, no altar. Então, no momento que Jessé sobe no púlpito, prega, louva e traz uma mensagem que ele pode permanecer no pecado e pode servir a Deus, são coisas incompatíveis. A Bíblia diz que não tem como servir a 2 senhores. Se agradar um, desagradará o outro. Então, isso traz uma péssima mensagem aos jovens, às pessoas da igreja. E em Efésios diz que quando a gente cai, a gente pode influenciar todo o nosso círculo de influência. Então, ou seja, imagina a influência que Gessé, Priscila Alcântara, entre outros aí, está trazendo a pessoas dentro da igreja que podem ser como eles são. E servir a Deus e achar que estão em salvação. Porque perderam o temor a Deus. Então. Perderam o temor a Deus. O pecado já se tornou normalidade. Jesus me ama assim, dando furico. Jesus me ama assim, pagando a cabocla. Jesus me ama assim, fazendo o que não presta. Ama não. Ama não. Tua prática não. Tá? Pode amar você. Sim, ama você. Mas a tua prática... ele abomina, ele rejeita, e não tem como ele abraçar, não tem como ele te abraçar. Qual que lembra? Vai te abraçar, sabe quando? Tiago, quando você viver, chegai-vos a Deus, e Deus chegará até vós. 2 Crônicas 7:14, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, arrepender, se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei e sararei a sua terra. Então busca essa renúncia primeiramente. Reconheça que está na mentira, no engano.
Procura a libertação verdadeira em Cristo. Nascer de novo. João 8,36. Se, pois, o Filho do Homem vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Jesus tem os braços dele bem abertos, sim, para abraçar, mas aquele que reconhece e se arrepende para alcançar a misericórdia. Deus abençoe a tua vida. Amém? Glória a Jesus.